Agora sim estamos de volta aqui no podcast. A gente teve um pequeno probleminha, então eu peço perdão aí para aquelas pessoas que entraram, não conseguiram se conectar aí, não conseguiram, né, poder acompanhar o podcast. Eu vou deixei gravado, depois eu posto lá nos cortes. Nós estamos recebendo hoje ele que é teólogo, pastor da Igreja Comunidade da Paz, envolvido com vários projetos sociais, santista. O que é mais, Josi, que faltou a gente falar aqui? Teólogo, você falou? Teólogo, e o principal, né? Bacharel em Teologia, presidente do Conselho de Pastores, né? O pastor Sweder, né? Veio da cidade de Itararé, estava aqui contando, né, que no início, né? Se a gente retomar a conversa, no início aí, as pessoas não queriam, né? As pessoas próximas a você não queriam que você fosse pastor, até por conhecer, muitas vezes, algumas situações assim correlacionadas a pastor, né? Sim. E aí, mesmo assim, não teve jeito, pastor. Agora, a pergunta que não quer calar, por que Arapoti? Por que Arapoti? Então, a Comunidade da Paz, né, que é a igreja do qual a gente sempre participou lá em Itararé, ela existe lá em Itararé desde 1993. Então, esse ano ela faz 29 anos de fundação, né, lá em Itararé. E aí, em 2006, ela abriu aqui em Arapoti, né, a Comunidade da Paz em 2006. Esse ano faz 16 anos, né, aqui em Arapoti. E passaram 2 pastores por aqui, né, um de Itararé mesmo e um de Sengés. E aí, ali pelo ano ali de 2010, 2011, né, os nossos pastores de lá começaram a fazer algumas brincadeiras assim com a gente, porque a gente sempre estava envolvido na liderança da igreja, né? Igual eu falei, com jovens, com a minha esposa, com as crianças, e ministério de louvor. E aí os pastores começaram a fazer umas brincadeiras, quem sabe já está na hora de mandar o Sweder para Arapoti, né? Acho que o Sweder já está pronto para ir para Arapoti, não sei o que. Eu falo, não, isso aqui, Arapoti nada, né? Não, aqui... Não conhecia Arapoti? Eu conhecia porque eu já tinha vindo aqui na igreja só, né? Tinha vindo na igreja daqui, tocar, ajudar no começo com louvor, assim, a gente vinha... Teve uma época que a gente vinha toda semana, né, com o pastor para fazer o louvor, que a igreja estava começando e tal. Eu conhecia assim, só de entrar e sair, né? Entrar na rua da igreja e sair lá na rodovia e ir embora. E aí o pastor começou a falar, vamos para Arapoti. Eu falei assim, não, pastor, Arapoti nada. Igual eu falei, né? Comecei a ter um sonho de ser pastor com 16 para 17 anos. Aí me casei com 19 anos, né? E aí, a partir daí, quando eu me casei, eles começaram a falar, né? Acho que está na hora do Sweder ir para Arapoti. Só que o meu sonho de ser pastor, quando tinha na minha mente esse sonho, porque eu tinha dentro de mim, eu queria pastorear a igreja o qual eu cresci, né? Mas não, meu sonho é pastorear a igreja o qual eu cresci. Em Itararé mesmo. Lá em Itararé mesmo, na vila, né? Que era uma igreja de bairro. E eu tinha o sonho de pastorear lá. E aí eles começaram a fazer essas brincadeiras, aí no prazo de 3 meses a brincadeira se tornou realidade, né? Bacana, hein? Uma coisa, como que foi esse início aqui? Porque, tipo, como você disse lá, você tava tudo bem lá, né? Tudo, tinha amigos, talvez o resto da família ficou lá. Como que foi esse início aqui em Arapoti? Esse início o início foi mais difícil, né? Porque a adaptação, as pessoas ainda não te conhecem, né? Não, e outra, né? Eu cheguei aqui para completar 25 anos, né, de idade. Então, por exemplo, a igreja tinha tido 2 pastores mais velhos, já experientes, né? Chega um piazão, chegou um piá que a igreja vai fechar as portas, né? Era isso que o pessoal falava, né? Porque a igreja já vinha de um contexto difícil, né? Porque, por exemplo, no prazo de 2006 a 2012, 2013, bem dizer, foram 2 pastores, né? Então os pastores ficaram muito pouco tempo, né? Naquele prazo de 6 anos, bem dizer, trocou 2 vezes de pastores, né? Isso fora o fundador, né? Que foi o presidente que veio fundar, depois veio os 2. Então a igreja estava muito já abalada com essa troca de pastores. E aí chega ainda um pastor muito jovem, primeira igreja que vai assumir, totalmente inexperiente, na verdade, naquela época. Eu lembro. Mas eu nem era pastor. As pessoas comentavam mesmo, assim, não diminuindo, mas eu lembro que a Cris, por exemplo, comentava. Quem mais comentava? Algumas pessoas comentavam, nossa, mas o pastor da Paz é tão novinho, né? Sim. Sim, era esse comentário que a gente ouvia. O pessoal falava. O pessoal de dentro da igreja falava assim, essa igreja agora vai fechar, porque mandaram um menino aí pra cuidar da igreja. Como é que ficava daí o teu coração em relação a tudo isso? Eu me entristecia, é claro, né?
Mas igual a gente sempre fala das pessoas até hoje, a certeza que a gente tinha era que Deus tinha mandado a gente vir. Né? Porque é só essa certeza que a gente tinha. Você falou que a tua esposa não queria. O que fez ela mudar de ideia assim? Foi só Deus que fez, porque foi assim, eu tava trabalhando, né, e ela trabalhando também e tal, ela dava aula lá em Tararé nas creches, né, e primário, assim, e vendia os produtos ali, e eu trabalhava também com a venda de produtos, assim, de livro, de Bíblia, né, no momento eu tava trabalhando com aquilo, vendendo de casa em casa, assim. E aí o pastor lá da igreja, né, meu pastor lá me ligou, falou: Suéder, o pastor fulano vai pegar você aí, você pode ir lá para Arapoti com ele hoje? Daí você vai pregar lá. Era uma quarta-feira de abril, era bem abril, era logo depois do meu aniversário, assim. Aí eu falei assim: não, vou. Só que daí, por causa dessas brincadeiras que eles já andavam fazendo, de mandar o Suéder para Arapoti, a gente já sabia que o pastor que estava aqui na época, ele já estava pensando em sair da igreja, porque ele estava pastoreando em Sengés e aqui, então para ele estava ficando corrido. E aí, quando o pastor veio fundar a igreja aqui, a gente que ajudou a estruturar a igreja de novo lá junto com o pastor presidente, né? Só que daí o pastor cuidava da igreja sede, a gente ajudava ali na vila e graças a Deus abençoou e Deus levantou a igreja, né? Então eles olhavam pra gente com esse olhar já que a gente poderia cuidar de uma igreja, né? E aí ela falou: não, se eles fizerem alguma proposta, a gente não vai, eu não vou. E aí eu falei assim: não, tá bom, mano, tá? Coração assim, poxa, eu queria ir, né? Eu queria ir. E daí veio a proposta. Daí veio a proposta, eu tinha no sofá me esperando, né? Era 00:30, quase 1h da manhã, sentado no sofá me esperando. Aí ela falou assim: e aí? Eu falei assim: é aquilo mesmo que você falou, eles falaram se a gente não podia ir lá ajudar, lá a igreja era Arapoti e tal. E daí ela falou assim: daí que você falou? Eu falei que não, eu falei que você não queria. Eu falei que não, eu quero, mas você não quer, como fazer? Daí ela falou assim: mas vamos orar, né? Porque se for da vontade de Deus, Deus vai tranquilizar meu coração e vai falar pra mim, né? Se for Deus que quer que a gente vá, ele vai falar. Porque ela sempre teve esse coração sensível, assim, né? E aí a gente orou. E aí não demorou muito pra Deus falar com ela. tipo, isso era quarta-noite, na quinta-noite ela já veio e falou pra mim assim: ó, se eles falar de novo, né? Porque a gente pensou que era só tipo uma coisa assim. Eles jogaram assim, mas não é nada sério, né? Daí quinta-feira à noite a gente foi pro culto da nossa igreja lá. Eu fui lá, fiz o louvor, pá. E ela falou assim: ó, se eles voltarem a falar de novo, aí a gente senta com eles e conversa, né? Porque Deus testificou no meu coração que se Deus tá chamando, ele quer que a gente vá. Então beleza. Não demorou muito. Na sexta de manhã o pastor voltou lá, falou assim: ó, já conversei com o pastor, né, o presidente, que é o pastor Eli, né? Já conversei com ele, falei pra ele que vocês já estão desligados da igreja de Tararé, e a partir de hoje vocês vão começar a ir comigo lá pra Arapoti, pra vocês começar a conhecer a igreja, e daí no começo de 2014 vocês vão morar lá em Arapoti pra assumir a igreja. Quando que você foi, no caso, como fala, consagrado, né? Consagrado, eu fui muitos anos depois. Como pastor? Não, eu vim só como... Nem obreiro, na verdade, né? Porque o sistema da Comunidade da Paz ele é um pouco parecido com a Quadrangular, né? Ele tem lá o obreiro credenciado, é como se fosse um presbítero, né? Que pode assumir a igreja, e aí depois tem o pastor, né? Então eu não era nada, eu era só o líder de louvor. Eu era o líder de louvor, só não era um obreiro, assim, né? Então eu vim pra cá com isso, como até o pastor que me apresentou como missionário. Os missionários que vieram aqui ajudar a gente na igreja, então. Olha só, sim. Só depois de alguns anos que veio como fala? Ordenação. É isso, a ordenação surgiu. Eles me consagraram a obreiro credenciado, né, segundo o estatuto da igreja, em novembro de 2013. Mas como pastor mesmo foi só em novembro de 2016, né? Eu fui consagrado pela Comunidade da Paz como pastor, né? Mas aí os pastores aqui de Arapoti já me chamavam de pastor, né? Os pastores aqui me chamavam de pastor. Algum tempo atrás eu vi, às vezes você já tem a unção, né? Deus já te reconhece como pastor, mas e só falta a questão o título, né? Do título público, né? Sim. Que também é importante, né? Sim. Isso que eu falava pro pessoal, falava assim, que o pessoal assim, mas nem consagrado, você ainda é pastor, mas o que importa é
é o que você executa, não o título que você recebe. Porque tem muitos que têm o título, mas não exercem a função. Exatamente. E tem outros que exercem a função sem o título. Muitos exercem a função do pastorado sem ter título nenhum. Né? E são, igual você falou, e são reconhecidos por Deus por isso, né? Então eu fiquei com isso, né? Então a gente chegou aqui, comecei a vir com ele em abril, só que a proposta era assim, a gente ficar de abril a dezembro de 2013, vindo e voltando. Vim fazer culto aqui e voltar pra nossa casa. Vim fazer culto aqui, daí já pediu pra gente parar de trabalhar, eles iam dar uma ajuda de custo pra gente e tal. Só que daí, quando chegou julho, começo de julho de 2013, de abril a julho, a gente ficou fazendo essa ida e vinda, né? Aí ele falou assim, a gente não aguenta mais, a gente tá gastando muito com gasolina, com combustível, de caindo e vindo, é muito tempo, muita canseira, você vai ter que se mudar lá para Puti. Daí que o bicho pegou. Teve que meter a cara, não teve jeito. Daí que o bicho pegou. Porque daí, dia 20 de julho, daí a gente veio de mudança. E como é que foi a recepção da igreja, das pessoas da igreja? Como que foi essa recepção? Provavelmente o pastor, ele se apresentou lá ou não? Isso. Na verdade, ele foi me apresentar como pastor só em janeiro de 2014. De julho de 2013 até dezembro de 2013 eu era um missionário que estava ajudando a igreja, né? Eu era um missionário que estava ajudando a igreja. Aí em janeiro de 2014 que ele me apresentou, agora é o Suéder que vai pastorear vocês. Mas de julho a dezembro de 2013 eu já estava pastoreando, mas aí sem ser reconhecido pela igreja como pastor. O pastor vinha uma vez por mês aqui ainda, né? A igreja, ela te chamava de pastor ou missionário? Ele chamava de irmão só. De irmão? Ele chamava de irmão. Ele chamava só de irmão. Não tinha... só foi mudar bem mais pra frente. Uns 2, 3 anos depois que mudou, que eles começaram... Puxa, é o pastor, né? Pastor. Mas eles eram só irmão. Ô, irmão. Eu lembro dessa... ele contando a história, me traz à mente a questão do Timóteo, sabe? Enviado para Éfeso para subir a igreja, né? Sim. Também era um jovem. Sim. Que era acompanhado por Paulo e talvez em algum nível deve ter tido esses mesmos tipos, né? Sim. Desse início, né? Porque para ele também era novo lá, né? E foi difícil porque daí a gente chegou, a igreja estava meio machucada ali por causa daquelas trocas de pastores, né? E a gente novo de tudo, né? Novo, eu tinha 25, 24, ela tinha 26, daí com o Josué pequenininho, tinha 2 anos e pouquinho, né? E hoje ele já tá já vai fazer 12 anos, então foi muito difícil o começo, a gente chegou aqui num frio, e aí o Josué tinha acostumado a ficar junto com a avó, né? A gente morava no fundo da casa da minha mãe, ele cresceu os 2 anos ele junto com a avó, então ele chegou aqui, ele chamava a avó o tempo todo, a avó e o vô, cadê o vô, cadê a avó? Ele catava a bolsinha dele e ia pro portão da casa, vamos na casa da vovó. Eu disse, não, né? Agora, a vovó agora tá longe, tem que pegar 2 ônibus pra ir ver a vovó. Não dá pra ir. Então, a adaptação foi complicada. Porque daí a igreja não acreditava na gente. Algumas pessoas que, graças a Deus, até hoje eles estão com a gente, ficaram do nosso lado, mas 5, 6 pessoas ficaram do nosso lado quando a gente chegou. Acreditaram, não sei se acreditaram, né? Mas ficaram. Acreditar, acho que é uma palavra muito forte, né? Mas eles ficaram ali. E a gente dá graças a Deus, porque até hoje eles estão ali ainda. Até hoje eles estão com a gente, ainda ocupando cargos ainda de liderança, ajudando a gente até hoje, né? Mas foi muito difícil porque não tinha credibilidade nenhuma, né? Não tinha nada, né? Eu era apenas... por exemplo, para a igreja de Itararé, eu era a pessoa que era capacitada para ser pastor porque eu ajudava o pastor a cuidar da igreja. Mas aqui em Arapoti ninguém sabia. Ninguém te conhecia, no caso. Mas a recepção de algumas pessoas foi muito boa. De algumas pessoas foi muito boa. A gente chegou, eles ajudaram a gente a fazer mudanças, eles levavam mantimento pra gente, levavam as coisas pro Josué, então foi muito boa. Mas daí de algumas partes também não foi, né? Sempre tem, né? Sempre tem, mas a gente ficou ali basicamente com umas 10 pessoas por culto ali. Os desafios do início, né? Até, né, estruturar bem. Hoje a gente não é uma igreja muito grande ainda, mas hoje a gente já tem algo bem estruturado, qual que pode ser construído em cima, né? Mas no começo foi complicado. Daí questão financeira. Ou você se converte ao longo do caminho, como que é a tua conversão? Você já vem depois do berço evangélico, já bem assim... Dos 5, 6 anos de idade, minha mãe já me levou para a igreja, né? Eu participei de todos os grupos, né? De criança, depois
de pré-adolescente, de jovens, né? Então, desde pequeno, mas a conversão mesmo foi ali com uns 13, 14 anos, né? Foi a conversão de verdade, que eu entreguei a vida para Jesus, tudo certinho. Quando você compreende, né? Quando eu compreendi isso. Daí passou os anos, os pais não conseguiram ficar longe. Aí vieram. Então todo mundo aqui. Agora tá todo mundo aqui. Agora veio todo mundo. Veio todo mundo. Veio pai, mãe, irmão. E eles, por que eles quiseram vir pra cá, no caso? Na verdade, eles vieram mais por uma questão de oferta de emprego, né? Por causa de oferta de emprego. Na época eu fazia um devocional na fazenda ali, na Fazenda Rio das Cinzas, né? Do Ian Loma, né? Eu tava trabalhando lá esse dia. Isso, eu fazia devocional com os funcionários lá toda semana. Toda quarta-feira eu fiquei acho que quase 4 anos fazendo devocional lá, toda semana. Circulando? Isso, antes do café da manhã deles, fazendo devocional com os funcionários. Depois e daí eu comecei a criar essa amizade com o Ian, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu comentei com meu pai, né, que eu tava fazendo esse devocional e tal, lá na fazenda. Meu pai falou assim, puxa, mas não tem emprego lá, como que é lá? E aqui em Tararé tá ruim de emprego e tal. Eu falei assim, se o senhor quiser, eu posso conversar lá com o dono lá da fazenda e eu disse, não, conversa. E aí, graças a Deus, conversei e o Ian foi muito solícito, né, disse, não, pede pros seus pais virem aqui em Arapoti, a gente senta e conversa com eles, tudo. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Ele deu emprego pro meu pai e pra minha mãe. Ofereceu até casa para eles morar lá na fazenda. Eles acabaram morando na cidade mesmo. Mas foi através dessa oportunidade que o Ian Loman deu que meus pais conseguiram se estruturar. E hoje, graças a Deus, eles têm uma vida bem mais estruturada do que lá, né? Meu irmão também acabou crescendo bastante aqui, né? Caduzinho? Cadu acabou crescendo bastante aqui em todas as áreas, né? Ali do ministério, das áreas técnicas ali de música, que ele trabalha muito bem, né? E cresceu bastante, então a gente fica feliz de ver que para eles a vinda para cá, na verdade, é lógico que pesou o fato da gente estar aqui, né? Mas também foi uma questão assim mais de oportunidade de emprego também, né, que eles vieram atrás. E para eles foi muito bom, né? Eles cresceram bastante nessa área e até hoje estão aí, né? Crescendo. Bacana. E você está envolvido, né, com vários projetos aí sociais, o projeto Nova Geração é um deles, né? Projetos de futebol, coisas que ramificações dentro do projeto, né? São, como é que se fala quando se tem coisas dentro de uma outra coisa, como é que se fala? Qual é a palavra que se usa, Ju? Você como um cara inteligente? Um braço. Isso! É o braço! Pode falar um pouquinho sobre os projetos que você está envolvido de forma social, porque o pastor, como que é a tua rotina? Eu fico imaginando assim, porque assim até fico muito feliz de você estar tirando esse tempo pra gente, porque eu sei que a tua vida é corrida. Né? Por causa ontem estava na reunião do projeto, hoje estava na reunião do Conselho de Pastores, já está aqui. Daqui a pouco provavelmente tem outra reunião. Amanhã tem culto, né? À noite tem reunião de novo. Como é que é a tua rotina, pastor? Como é que é? E em que tanto de coisa você está envolvido e como que você faz para dosar essa rotina e ter o teu tempo com Deus, aquele tempo do secreto que vocês, né, tanto ministram e pregam? Sim. Esse é o maior desafio, né? A gente sempre prega de você fazer tudo, né? Mas não perder o tempo secreto com Deus e o tempo secreto com a sua família, né? E se você perde essas duas coisas, você perde tudo, né? Você perdeu o secreto com Deus, o secreto com a sua família, que é onde tudo começa, você perdeu tudo, né? E realmente Deus deu a graça, né? Até esses dias eu estava conversando com os irmãos da Presbiteriana e eu falei para eles, né? Falei assim, tudo aquilo que está se movendo no reino de Deus, eu tô junto. Se está se movendo, eu tô junto. Eu só não tô junto com aqueles que estão parados, mas com aqueles que estão se movendo, eu quero estar junto, né? Então, na verdade, era uma oração minha lá em Tararé. Quando eu era líder de jovens lá, a gente sempre tentou fazer um trabalho de unidade com a juventude de Tararé. A gente conseguiu por bastante tempo. Só que como eu não era pastor, eu não tinha credibilidade na cidade, né? Eu era líder de jovens, então eu conseguia trabalhar com os jovens. E aí, quando eu vim para Arapoti e eu vi que tinha um conselho de pastores, e eu comecei a caminhar com eles começaram a me ajudar, eu falei assim, poxa, eu quero participar de tudo que se mover aqui em Arapoti. Né? E aí a gente conheceu o Zaqueu, com a Edielma, começou a fazer um trabalho social ali com as crianças do Santo Antônio, pelos funcionários. E hoje a gente está na diretoria do projeto Nova Geração, que é um projeto que agora
desde 2016 já tem seu CNPJ, já está caminhando para conquistas, né, maiores na cidade. E a gente tem ajudado em outros projetos, como é o projeto do Conselho de Pastores, né, tem esses projetos sociais que a gente, né, dá auxílio, né, a abertura que a gente tem ali com a questão da prefeitura, que a gente, né, faz devocional, a gente faz aconselhamento, né, na Câmara de Vereadores, no gabinete do prefeito, todas as questões também da sociedade, né, que Deus foi abrindo as portas. E aí eu trabalho com o projeto Nova Geração, né, até se iniciar a pandemia, a gente tinha, né, trabalho todo sábado lá na Vila Santo Antônio, e eu tinha mais 2 dias da semana que eu fazia futebol, né, que a gente começou com futebol alguns anos depois da fundação. Na terça eu fazia um projeto de futebol com o pessoal da Vila Romana, na escola, e na terça no Bigodão e na sexta na escola. Eu tô cansado só de ouvir. Na sexta na escola, né, e fora as programações da igreja, né, da igreja local e do Conselho de Pastores. Então é uma programação bem intensa, mas você sabe que você está se movendo para algo que Deus quer, mas sem negligenciar ele, né? Tem uma canção nova, né, desses dias aí até do Ministério Morada, né? Não tá ganhando nada para fazer a propaganda deles, mas... Não, pode fazer que o Josi paga, Marcelo. Nós queremos o Morada aqui. Queremos o Bruno Morada aqui no podcast. Josi Morada. E é uma música que é o Se Fendesse os Céus, né? Que ele diz assim, uma parte da letra diz assim: eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, né? Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, né? Então essa é uma frase que tem sempre, depois que eu ouvi, né, ela bateu direto no meu coração. Eu disse, não, Deus, uma coisa que eu não quero é me acostumar a fazer as coisas para o Senhor sem ter o Senhor por perto. Porque a gente acostuma, né? A gente aprende a fazer. Você aprende a fazer oração bonita, você aprende a dar palavra bonita, você aprende a fazer devocional, você aprende a dar palestra, né? Então eu procuro sempre priorizar, né? Mesmo que seja, por exemplo, às vezes durante o dia não dá, mas antes de dormir, né? Tem que ter aquele tempo que eu posso estar com Deus. E você é uma... Desculpa, pode falar. O pastor é uma pessoa que lê muito, pelo jeito, né, pastor? Gosto bastante de ler. Procuro sempre ler vários autores de vários temas, né, pra poder estar inteirado. Já teve algum livro que você leu assim e falou assim, não, esse eu não gostei, não. Esse livro é Esse conteúdo é tóxico. Já. Eu lembro de outro também. Qual livro? Eu só não lembro o nome nem o autor, mas eu já li alguns. O Josi lembra. Qual que é o? Você é o mesmo ali? Não sei. Então, alguns anos atrás, a gente, da nossa igreja, fazia parte daquela visão do grupo dos 12, né? Sim, não sei. Eles davam um livro pra gente. Eu tenho aqui, eu vou pegar. Né? Eu só não lembro o autor, mas o nome do livro era Lealdade e Deslealdade. E a gente começou a ler o livro, né, ali entre nós, que fazia parte ali do grupo dos 12, né? E, cara, algumas coisas, tipo, saíram muito fora de contexto. Falei, nossa, pastor, esse livro acho que não dá pra nós continuar lendo, não, porque não é a visão de lealdade que a Bíblia passa, não é essa. Mas era um livro. Você já leu esse livro? Fica claro, não. Fica claro, não perdeu nada. Fica claro, mas já teve alguns que eu li também que falei assim, cara, sabe por que esse livro era meio estranho? Porque, tipo assim, ó, qualquer atitude sua ou deslize, que normalmente a gente acaba acontecendo, era pesado, era considerado como um desleal em potencial. Ô, louco. O livro é meio doido. Assim, vai fazer um motim na igreja, vai... Aí, tipo, qualquer coisinha... Não, ó, cuidado que você tá sendo um desleal. Tipo... Você sabe, você fica preso, você não sabe que você pode ser livre ali. É que se pregava muito nesse tempo e não tá errado, né? Mas tinha uma ênfase muito grande sobre a honra, né? Você tinha que honrar o teu líder. Então você ficava imaginando formas de honrar o teu líder. O que não tá errado, você honrar teus líderes, teu pastor, te abençoar, né? Mas você ficava buscando forma, ficava muito enfatizado naquilo e deixava... Endeusando, né? Isso. No caso de falar, a honra ela não pode ser cega, né? Você tem que saber o propósito. Era botar no pedestal. Eu já tava sonhando com o meu ministério, de se tornar líder, né? Porque era assim, né? Você também tinha aquela enfatização de você se tornar um líder, né? Então, em cada pessoa se via um líder. Se vê um líder em potencial, ou como o Josi disse, um desleal em potencial, a qualquer momento vai fazer um motim e dividir a igreja. Isso é um dos grandes problemas do ativismo, né, religioso, né?
Daí a pessoa, ela acha que ela tá em atividades, ela tá pronta para liderar, né? Não, eu faço um monte de coisa, não tô pronto para liderar. Só que o líder, ele fala muito mais do coração e do caráter do que ele faz, né? Do que o que é feito, o trabalho das mãos, a habilidade que ele tem para fazer as coisas, né? Sem caráter, porque tem pessoas que vocês devem conhecer, eu também conheço, que elas trabalham muito bem, mas você vai olhar pro caráter, você vai assim, puxa, mas né, esse caráter aí não é legal não pra ser um líder, né? Eu conheço umas e outras, inclusive eu vou falar o nome, brincadeira. Eu lembro desse tempo, assim, naquele tempo era tudo novo, tá? Essa questão do modelo dos dois, sabe? Eles tinham uma boa intenção, mas se perderam no meio. Não, tinha muita coisa boa, né, Jôs? Tinha. Daí só que por conta de pré-adolescente, de jovens, né? Então, desde pequeno, mas a conversão mesmo foi ali com uns 13, 14 anos, né? Foi a conversão de verdade que eu entreguei a vida para Jesus, tudo certinho. Quando você compreende, né? Quando eu compreendi isso. Daí passou os anos, os pais não conseguiram ficar longe. Aí vieram. Então todo mundo aqui. Agora tá todo mundo aqui. Agora veio todo mundo. Veio todo mundo. Veio pai, mãe, irmão. E eles, por que eles quiseram vir pra cá, no caso? Na verdade, eles vieram mais por uma questão de oferta de emprego, né? Por causa de oferta de emprego. Na época eu fazia um devocional na fazenda ali, na Fazenda Rio das Cinzas, né? Do Ian Loma, né? Eu tava trabalhando lá esse dia. Isso, eu fazia devocional com os funcionários lá toda semana. Toda quarta-feira eu fiquei acho que quase 4 anos fazendo devocional lá, toda semana. Circulando? Isso, antes do café da manhã deles, fazendo devocional com os funcionários. Depois e daí eu comecei a criar essa amizade com o Ian, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu comentei com meu pai, né, que eu tava fazendo esse devocional e tal, lá na fazenda. Meu pai falou assim, puxa, mas não tem emprego lá, como que é lá? E aqui em Itararé tá ruim de emprego e tal. Eu falei assim, se o senhor quiser, eu posso conversar lá com o dono lá da fazenda e disse, não, conversa. E aí, graças a Deus, conversei e o Ian foi muito solícito, né, disse, não, pede pros seus pais virem aqui em Arapoti, a gente senta e conversa com eles, tudo. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Ele deu emprego pro meu pai e pra minha mãe. Ofereceu até casa pra eles morar lá na fazenda. Eles acabaram morando na cidade mesmo. Mas foi através dessa oportunidade que o Ian Loman deu que meus pais conseguiram se estruturar. E hoje, graças a Deus, eles têm uma vida bem mais estruturada do que lá. Aí meu irmão também acabou crescendo bastante aqui, né? Caduzinho? Cadu acabou crescendo bastante aqui em todas as áreas, né? Ali do ministério, das áreas técnicas ali de música, que ele trabalha muito bem, né? E cresceu bastante, então a gente fica feliz de ver que para eles a vinda para cá, na verdade, é lógico que pesou o fato da gente estar aqui, né? Mas também foi uma questão assim mais de oportunidade de emprego também, né? Que eles vieram atrás. E para eles foi muito bom, né? Eles cresceram bastante nessa área e até hoje estão aí, né? Crescendo. Bacana. E você está envolvido, né, com vários projetos aí sociais, o projeto Nova Geração é um deles, né? Projetos de futebol, coisas que ramificações dentro do projeto, né? São, como é que se fala quando se tem coisas dentro de uma outra coisa, como é que se fala? Qual é a palavra que se usa, Ju? Você como um cara inteligente. Braço. Isso, é o braço. Pode falar um pouquinho sobre os projetos que você está envolvido de forma social, porque o pastor, como que é a tua rotina? Eu fico imaginando assim, porque assim até fico muito feliz de você estar tirando esse tempo pra gente, porque eu sei que a tua vida é corrida. Né, por causa ontem estava na reunião do projeto, hoje estava na reunião do Conselho de Pastores, já está aqui. Daqui a pouco provavelmente tem outra reunião. Amanhã tem culto, né? À noite tem reunião de novo. Como é que é a tua rotina, pastor? Como é que é? E em que tanto de coisa você está envolvido e como que você faz para dosar essa rotina e ter o teu tempo com Deus, aquele tempo do secreto que vocês, né, tanto ministram e pregam? Sim. Esse é o maior desafio, né? A gente sempre prega de você fazer tudo, né? Mas não perder o tempo secreto com Deus e o tempo secreto com a sua família, né? E se você perde essas duas coisas, você perde tudo, né? Você perdeu o secreto com Deus, o secreto com a sua família, que é onde tudo começa, você perdeu tudo, né? E realmente Deus deu a graça, né? Até esses dias eu estava conversando com os irmãos da presbiteriana e eu falei para eles, né? Falei assim,
tudo aquilo que tá se movendo no reino de Deus, eu tô junto. Mas se tá se movendo, eu tô junto. Eu só não tô junto com aqueles que estão parados, mas com aqueles que estão se movendo, eu quero estar junto, né? Então, na verdade, era uma oração minha lá em Itararé. Quando eu era líder de jovens lá, a gente sempre tentou fazer um trabalho de unidade com a juventude de Itararé. A gente conseguiu por bastante tempo. Só que como eu não era pastor, eu não tinha credibilidade na cidade, né? Eu era líder de jovens, então eu conseguia trabalhar com os jovens. E aí quando eu vim para Poti e eu vi que tinha um conselho de pastores, e eu comecei a caminhar com eles começaram a me ajudar, eu falei assim, poxa, eu quero participar de tudo que se mover aqui em Arapoti. Né? E aí a gente conheceu o Zaqueu, com a Edielma, começou a fazer um trabalho social ali com as crianças de Santo Antônio, na Vila dos Funcionários. E hoje a gente está na diretoria do projeto Nova Geração, que é um projeto que agora, desde 2016, já tem seu CNPJ, já está caminhando para conquistas, né, maiores na cidade. E a gente tem ajudado em outros projetos, como é o projeto do Conselho de Pastores, né, tem esses projetos sociais que a gente, né, dá auxílio, né, a abertura que a gente tem ali com a questão da prefeitura, que a gente, né, faz devocional, a gente faz aconselhamento, né, na Câmara de Vereadores, no gabinete do prefeito, todas as questões também da sociedade, né, que Deus foi abrindo as portas. E aí eu trabalho com o projeto Nova Geração, né, até se iniciar a pandemia, a gente tinha, né, trabalho todo sábado lá na Vila de Santo Antônio, e eu tinha mais 2 dias da semana que eu fazia futebol, né, que a gente começou com futebol alguns anos depois da fundação. Na terça eu fazia um projeto de futebol com o pessoal da Vila Romana, na escola, e na terça no Bigodão, e na sexta eu tô cansado só de ouvir. Na sexta na escola, né, e fora as programações da igreja, né, da igreja local e do Conselho de Pastores. Então é uma programação bem intensa, mas você sabe que você está se movendo para algo que Deus quer, mas sem negligenciar ele, né? Tem uma canção nova, né, desses dias aí até do Ministério Morada, né? Não tá ganhando nada para fazer a propaganda deles, mas não, pode fazer com o Josi paga, mas nós queremos o Morada aqui. Queremos o Bruno Morada aqui no podcast. Josi Morada. E é uma música que é o Se Fendesse os Céus, né? Que ele diz assim, uma parte da letra diz assim, eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, né? Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, né? Então essa é uma frase que tem sempre, depois que eu ouvi, né, ela bateu direto no meu coração. Eu disse, não, Deus, uma coisa que eu não quero é me acostumar a fazer as coisas para o Senhor sem ter o Senhor por perto. Porque a gente acostuma, né? A gente aprende a fazer. Você aprende a fazer oração bonita, você aprende a dar palavra bonita, você aprende a fazer devocional, você aprende a dar palestra, né? Então eu procuro sempre priorizar, né? Mesmo que seja, por exemplo, às vezes durante o dia não dá, mas antes de dormir, né? Eu tenho que ter aquele tempo que eu posso estar com Deus. E você é uma... Desculpa, pode falar. O pastor é uma pessoa que lê muito, pelo jeito, né, pastor? Gosto bastante de ler. Procuro sempre ler vários autores de vários temas, né, pra poder estar inteirado. Já teve algum livro que você leu assim e falou assim, não, esse eu não gostei, não. Esse livro é Esse conteúdo é tóxico. Já. Eu lembro de outro também. Qual livro? Eu só não lembro o nome nem o autor, mas eu já li alguns. O Josi lembra. Qual que é o... Você é o mesmo da livro? Não sei. Então, alguns anos atrás, a gente, da nossa igreja, fazia parte daquela visão do grupo dos 12, né? Sim, não sei. Eles davam um livro pra gente. Eu tenho aqui, eu vou pegar. Ler, né? Eu só não lembro o autor, mas o nome do livro era Lealdade e Deslealdade. E a gente começou a ler o livro, né, ali entre nós, que fazia parte ali do grupo dos 12, né? E, cara, algumas coisas, tipo, saíram muito fora de contexto. Falei, nossa, pastor, esse livro acho que não dá pra nós continuar lendo, não, porque não é a visão de lealdade que a Bíblia passa, não é essa. Não. Mas era um livro. Você já leu esse livro? Fica claro, não. Fica claro, não perdeu nada. Fica claro, mas já teve alguns que eu li também que eu falei assim, cara, sabe por que esse livro era meio estranho? Porque, tipo assim, ó, qualquer atitude sua ou deslize, que normalmente a gente acaba acontecendo, era pesado, era considerado como um desleal em potencial. Ô, louco. O livro é meio doido. Assim, fazer um motim na igreja, vai... Aí, tipo, qualquer coisinha... Não, ó, cuidado que você tá sendo um desleal. Tipo... Você sabe, você fica preso, você não sabe que você pode ser livre ali. É que se pregava muito nesse tempo e
não tá errado, né? Mas tinha uma ênfase muito grande sobre a honra, né? Você tinha que honrar o teu líder. Então você ficava imaginando formas de honrar o teu líder. O que não tá errado, você honrar teus líderes, teu pastor, te abençoar, né? Mas você ficava buscando forma, ficava muito enfatizado naquilo e deixava... Endeusando, né? Isso. No caso de falar, a honra ela não pode ser cega, né? Você tem que saber o propósito. Era botar no pedestal. Eu já tava sonhando com o meu ministério, de se tornar líder, né? Porque era assim, né? Você também tinha aquela enfatização de você se tornar um líder, né? Então, em cada pessoa se via um líder. Se vê um líder em potencial, ou como o Jonas disse, um desleal em potencial, a qualquer momento vai fazer um motim e dividir a igreja. Isso é um dos grandes problemas do ativismo, né, religioso, né? Daí a pessoa, ela acha que ela tá em atividades, ela tá pronta para liderar, né? Não, eu faço um monte de coisa, não tô pronto para liderar. Só que o líder, ele fala muito mais do coração e do caráter do que ele faz, né? Do que o que é feito, o trabalho das mãos, a habilidade que ele tem para fazer as coisas, né? Sem caráter, porque tem pessoas que vocês devem conhecer, eu também conheço, que elas trabalham muito bem, mas você vai olhar pro caráter, você vai assim, puxa, mas esse caráter aí não é legal não pra ser um líder, né? Eu conheço umas e outras, inclusive eu vou falar o nome, brincadeira. Eu lembro desse tempo, assim, naquele tempo era tudo novo, tá? Essa questão do modelo dos dois, sabe? Eles tinham uma boa... Gosto muito de ouvir também. Aí, americanos, eu sempre ouço o Mike Bickle, o Francis Chan, né? Paul Washer. Paul Washer é paulada, né? Paul Washer é paulada. Eu quando eu tô assim, sabe? Quando eu tô... eu até me perdi a concentração com a mãe me chamando aqui. Depois eu concluo, Jô, só vou ver o que a mãe quer lá, você dá continuidade aí pra nós. Ele não citou nós aqui só, não é favor. Então, mas só pra concluir, eu ia dizer que quando eu tô me sentindo bem, assim, bem demais, meio santo, assim, bem santo, eu dou uma escutada no Paul Washer. Já era. Já volto pro pano de saco. Aqui no Brasil nós tem o Paul Washer, né? Tem o Paulo Júnior, né? O Paulo Júnior. Aqui nós temos o Paul Washer. Faz tempo que eu não escuto ele, o Paulo Júnior. Antes eu escutava mais bem naquele tempo, acho que bem no início dele, sabe? Do ministério dele. Pastor, só mais uma questão. Eu acompanho a igreja, eu acho que é o seu perfil lá no Instagram. Vocês vão começar uma nova série de estudos, né? Isso. Eu achei massa ali o tema da série de estudos. É mais ou menos o que você estava pensando. A sedução do cristianismo, né? Isso, exatamente. É baseado num livro também antigo, lançado em 1994. Não me lembro muito bem os autores, né? Mas ele foi lançado em 1994. Ele tem a sedução do cristianismo, depois tem como se fosse cristianismo, né, puro, né, ali e tal. Mas ele fala o quê? Ele fala sobre... Basicamente, ele fala sobre aquilo que se infiltrou na igreja, né, filosofias humanas que se infiltraram na igreja. Tipo pensamento positivo, né, técnicas para convencer as pessoas, né, então tipo o poder da mente, você pode, você consegue. Então ele trata muito dessas questões sutis, né, são coisas bem sutis que se confundem às vezes até com o evangelho, que se confundem principalmente com a fé, né, porque o pensamento positivo ele se confunde muito com a fé, né? Porque eu entendo o pensamento positivo como uma torcida. Sim. Você torce, mas você não tem controle de nada. É igual você torcer pro seu time. Toda vez que seu time vai jogar, você torce pra ele ganhar. Mas no meu caso, que sou santista, ultimamente ele só perde. mas toda vez eu acho que ele vai ganhar. Eu acredito até o fim do jogo que ele vai ganhar. Não é uma fé. Não é uma fé, é um ato de fé, né? Não é um ato de confiança, né? Assim, não é uma coisa. Não, vai dar certo. Então, uma hora eles vão fazer. Vai dar certo. Né? Então, essa sedução do cristianismo fala isso. Que muitos líderes e igrejas se aproveitam disso para conseguir alavancar suas carreiras profissionais e alavancar seus ministérios, né? Então, tem muitos casos que o autor cita ali no Brasil e no mundo. No Brasil não, porque ele é um autor americano, né? Então ele cita mais casos ali da Europa e da América do Norte, né? Do Brasil ele não cita tanto, mas essa sedução do cristianismo seria o quê? Seria o uso que as pessoas têm feito do evangelho com técnicas humanas, filosofias humanas, para conseguir enredar as pessoas
para serem seus seguidores. Aquilo que a gente estava falando no começo, que dá aquela, né, honra, né? Assim, tal. Então, essa sedução do cristianismo seria isso, né? Então, essa série vai tratar bastante sobre essa questão da fé pura, né? E de tudo aquilo que vem se infiltrando na igreja para tirar a pureza da fé, para tirar a simplicidade da fé. Ele vai falar sobre muita coisa, sobre bastante coisa assim, que são sutis dentro do cristianismo, né? Que por isso a sedução do cristianismo, né? Porque muitas vezes as pessoas estão usando o cristianismo para se promover, né? E através disso, então, hoje está na moda o coach, né? Então o coach é um grande perigo, né? A teologia do coach, né? A gente já tinha a teologia da prosperidade, que é ela vai evoluindo, que é uma chaga, né? Uma doença. E aí uma praga, a gente estava brincando, né? A praga se espalha mais rápido. E agora essa teologia do coach, né? Que eles vão implantando filosofias humanas para tentar tornar o evangelho mais atrativo, né? Isso que seria a sedução do cristianismo. Você quer tornar o evangelho mais atrativo. Legal, o evangelho legal. Você já viu aquela imagem do Cristo legal? Não sei se é isso, não? Mais ou menos aqui. Ela se tornou meme, né? Eu vi eu tava vendo já a gente encerra, pastor, você tá liberado. Eu tava vendo uma entrevista bem rápida, só vi só o tópico da Bruna Marquezine. Ela falou assim: eu gosto de Jesus, eu não gosto dos crentes, sabe? Só que, tipo, quando ela fala isso, é como se ela colocasse todo mundo no mesmo pacote. E em certo aspecto eu entendo ela. Não são todos, mas muitos passam uma visão de um cristianismo com suas vidas erradas, né? Sim. Por isso que eles enxergam dessa forma. Tem até um texto de Paulo que fala que nós somos o bom perfume de Deus exalando por onde a gente for. Os que são salvos e os que não são salvos. Exatamente. Né? Então, tipo, é aquilo que você faz. Ele precisa ser atrativo, mas ele precisa ter o respaldo do... Isso é a essência, né? A essência. O perfume é a essência. Então, essa série de estudo a gente começou quarta-feira agora, passada, e ele vai tratar sobre isso, vai tratar sobre essas filosofias que vão tentando tornar o cristianismo acessível para todo mundo. Então, tem umas frases, né, dentre muitas frases que ele cita no livro ali, umas frases assim, né, muito heréticas, né, digamos assim, antibíblicas, né, que é uma frase que ele fala ali que Jesus é escravo do que a gente fala. Então, se eu falei, acabou, Jesus tem que cumprir o que eu falei, porque é isso que ele prometeu. Então, ele está preso ao que eu falo. Né, um dos pastores, e é um pastor proeminente, que é o pastor Jung Soo, na verdade, né, é um pastor coreano, que tem a maior igreja de número do mundo, né, 400 mil membros, né, mais de 400 mil membros lá na Coreia do Sul. Né. Então, esse pastor ele é adepto dessa teologia do coaching, teologia da prosperidade. Então, ele diz essa frase, né, e diz, dentre outras, né, que a cruz santifica o nosso orgulho, né, a cruz traz santificação para o nosso ego, né, a cruz serve para exaltar o nosso ego, o nosso valor humano, né, então dentre outras frases assim que você vê. Um cristianismo humanista, né? Humanista, exatamente. Então essa série de estudos, a sedução do cristianismo, vai falar sobre isso, sobre como as pessoas estão tentando, com filosofias humanas, deixar o cristianismo mais fácil, né? Deixar o cristianismo mais acessível, sendo que se você ler a palavra, isso é totalmente contra a palavra. Paulo, né, uma das frases de Paulo diz assim, ó, não deixe que ninguém engane vocês com filosofias humanas, né, com discursos humanos. E ele vai dizer, várias vezes você ouve Paulo falando, ó, quando eu vim falar com vocês, eu não vim falar com filosofias humanas, sabedoria humana, que eu tenho, né? Ele diz, eu tenho essa sabedoria humana para falar, mas eu vim pelo poder do Espírito, né? Eu não vim para enredar vocês isso. Então esse eu acho que esse é um dos grandes perigos, sempre foi, né? Porque, igual eu falei, esse livro que a gente está estudando, ele foi publicado a primeira vez em 1994. Então ele já tem 28 anos, né? Tem quase a nossa idade, né? Então é um livro muito antigo, mas o conteúdo muito atual, né? O conteúdo muito atual, você vê que não muda, né? Porque a gente sempre brinca que o diabo, desde o Jardim do Éden, ele continua com a mesma estratégia, né? Qual que é a estratégia dele? Vocês podem ser Deus. Essa é a estratégia dele. O ser humano pode ser Deus. Você não precisa de Deus. Você mesmo pode ser seu Deus. É o que ele falou para Eva, é o que ele veio falando para todo mundo, e é o que ele vai falar até o fim. É a essência da serpente, né? Por isso que Jesus e João Batista chamaram os caras lá de raça de víboras, né? Vocês têm o veneno da serpente correndo em vocês aí, né? Forte.
Isso aí, meu querido, vamos liberar nosso... Então mate a serpente. Mate a serpente. Então quero agradecer aos nossos patrocinadores. Então Construir Reformar com a melhor qualidade e o melhor preço, com certeza só existe em um lugar. Martins Construtora, concretizando o seu sonho. Você pode entrar em contato lá ali em Jaguariaíva, mas atende todas as cidades circunvizinhas. Martins Construtora, você tem contato 4396550150, o telefone está na sua tela, ou também de forma presencial, você visita na rua Helena Dib 75, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Pastor Suéder, considerações finais, obrigado pela tua presença aqui nesse dia de hoje. Um dia com mais tempo. Sim. Sim, eu quero até falar para marcar um dia que a gente possa conversar mais. Tava tão boa a conversa. Não, faltou aqui as perguntas que eu anotei aqui, mais polêmica, não deu para fazer. Infelizmente eu tenho um encontro agora com os adolescentes da igreja, né? Mas foi muito legal estar com vocês, né? Na verdade é um prazer conviver com vocês o tempo todo. E vamos marcar outra hora pra gente conversar com mais tranquilidade, né? Beleza, deixar aí um recado aí que temos culto hoje lá, esperando você lá presente lá hoje. Brincadeira. Mas eu agradeço, obrigado, é um prazer. Obrigado, parceiro. Josi, considerações finais, Josi? Gente, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal do Carlinhos Kadosh History, né? É Kadosh History. Isso. E no canal Edifix. Não, esse aí não precisa se inscrever, não. Por favor, eu tô precisando do apoio de vocês lá, que eu tô estacionado no mundo lá e eu quero andar pra frente. Tá com 500, você tá com bastante. Pastor, obrigadão. Josi, obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Deixa eu desligar o micro. As minhas